Então, pessoal, nós vamos começar a estudar as sequências. E o primeiro tipo de sequência que a gente vai estudar são as progressões aritméticas, que carinhosamente nós chamamos de PA. Para isso, eu coloquei aqui uma sequência aqui abaixo. Essa sequência é composta pelos elementos 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, menos 11, e assim sucessivamente. E se você notar, quando você pega aqui o primeiro termo, que a gente denota de A1, tá? Então, o que significa o A1? É o primeiro termo da sequência, tá? Esse A é somente uma notação, tá? O A2 é o segundo elemento da sequência, A3 o terceiro elemento da sequência e assim sucessivamente, tá? E se você notar aqui, ó, do primeiro termo para o segundo, você retirou 2 unidades, tá? Do primeiro termo para o segundo. Da mesma forma, aqui você também tirou 2 unidades. Aqui, ó, você também tirou 2 unidades. Note que ao longo dessa sequência, você sempre está subtraindo por quanto? Por 2, né? Então, note aqui, ó, você pega o primeiro termo, você faz 5 menos 2, dá 3. Aí você pega 3 menos 2, dá 1. Aí você pega 1 menos 2, dá menos 1. E ao longo dessa sequência, sempre o termo que você obtém, você vai somar ou subtrair por um mesmo valor para obter o próximo, tá? É justamente o que caracteriza uma progressão aritmética. A esse valor que a gente está somando ou subtraindo, a gente dá o nome de razão, tá? Então, eu vou inserir aqui alguns elementos para a gente entender aqui do que a gente está falando, tá? Então, primeiro, o A1, o que é o A1? É o primeiro termo da sequência. Tá? O AN para a gente aqui, ó, quando a gente coloca um Nzinho, o que ele é? Ele é o último termo da sequência ou um termo desconhecido, um termo que eu quero achar, e R vai ser a razão. Tá? O que é essa razão? Vai ser justamente um número que você soma ou subtrai para obter o próximo termo. Então, essa razão ela vai ser calculada assim. Ó. Você vai pegar um termo dessa sequência e subtrair do termo de posição anterior a ele. Então, quando eu escrevo isso aqui, ó, que a razão é AN menos AN menos 1, é mais ou menos aqui sim o que eu estou dizendo. Ó. Se você pegar o A2 e subtrair do termo de posição anterior a ele, ao A2, você vai ter aqui quanto? O 3 menos 5, que vai ser quanto? Menos 2. Ou, né, se você pegar, por exemplo, aqui o A4 menos o A3, quanto que vai dar isso? Né? O A4 é menos 1, tá? Menos o A3, então menos 1. Isso aqui vai ser também menos 2. Então, quando eu escrevo aqui, ó, AN menos AN menos 1, note que o N menos 1 é o antecessor de N. O que é o antecessor de um número? Por exemplo, quem que é o antecessor de 4? O antecessor de 4 é 3. Como que você obtém esse 3? Fazendo 4 menos 1. Então, se você tem um número N, quem que é o antecessor de N? N menos 1. Tá? Então, de forma geral, para obter a razão de uma PA, eu posso pegar qualquer termo da sequência e subtrair do termo de posição anterior a esse termo que eu estou considerando. Tá? Então, eu posso fazer aqui A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3, A5 menos A4, A6 menos A5, A7 menos A6, e assim sucessivamente.
Se a sequência é uma PA, todos esses valores, todas essas diferenças que eu fizer, todos esses AN menos AN menos 1 tem que dar sempre o mesmo resultado. Tá? Que nesse caso aqui, na sequência que eu estou colocando, está dando menos 2. Tá? Então, se você pegar aqui A20 menos A19, né, vai dar também menos 2. Nesse caso, esse não é um único tipo de PA, eu estou colocando isso como um exemplo. Beleza? Professor, Oi. a razão sempre é negativa? Não, ela pode ser positiva, pode ser uma fração negativa, pode ser um decimal, pode ser uma dízima periódica, pode ser qualquer número real. Tá? A razão. Nesse caso, né, se você notar, a gente depois vai classificar as PAs, né, você nota que essa PA a gente chama de PA decrescente. Por que ela é uma PA decrescente? Porque os termos eles estão decrescendo. Né? À medida que você está caminhando aqui nos termos da esquerda para a direita, né, você percebe que os termos estão decrescendo. Então, por isso que a gente chama de PA decrescente. Então, a condição para que uma PA seja decrescente é que a razão seja negativa. Tá, mas depois eu vou escrever tudo isso certinho. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, a primeira coisa que é importante a gente constatar aqui é o seguinte, que para calcular a razão de uma progressão aritmética, a gente vai pegar um termo de posição n e subtrair do termo de posição anterior a n, que nesse caso é n-1. Então, essa é a forma aqui para a gente calcular a razão de uma PA, tá? E aí, né, a gente já pode escrever isso aqui, né? Se a razão for um número maior que 0, a PA ela vai ser crescente. E se a razão for menor do que 0, essa PA vai ser decrescente. Tá? E se a razão for 0? Se a razão for 0, a gente diz que é uma PA constante. Tá? Então, se R for igual a 0, a gente diz que é uma PA constante, que não vai agregar nada aqui, eu só coloco esse nome, né, para a gente saber, é importante que a gente saiba. Mas, por exemplo, se você tem o primeiro termo de uma sequência valendo x, por exemplo, quem que vai ser o segundo se a razão for 0? X. O terceiro, x. Porque você somar ou subtrair por 0 não altera o valor dos termos, né? Então, nesse caso, a PA então vai ser constante. Então, uma outra coisa que a gente vai falar aqui é de uma coisa chamada termo geral. Então, eu vou pegar essa sequência e eu quero que vocês notem o seguinte aqui, ó, com essa sequência. Primeiro, o A1 dessa sequência, a gente sabe que é 5. O A2 dessa sequência, a gente está vendo ali que é o 3, que na verdade é você pegar o quê? O A1 mais a razão. Apesar de concordar comigo, porque se você pegar o A1 e somar com a razão que é menos 2, então você vai fazer 5 mais menos 2. Então você pegar aqui, ó, 5 mais menos 2, isso aqui você há de concordar comigo que é 3. Se eu for calcular o A3, vocês também hão de concordar comigo que é equivalente a eu pegar o A1 mais 2 vezes a razão. Ó, 5 mais 2 vezes a razão que é menos 2. Fazendo a multiplicação primeiro, eu vou ter 5 menos 4, que é igual a 1. Se eu pegar o A4, como que você pode escrever o A4? Você pode pegar o primeiro termo mais 3 vezes a razão. Então, ó, A1
é 5, mais 3 vezes a razão, que é menos 2, fazendo a multiplicação ali por primeiro, eu vou ter 5 menos 6, que é igual a quanto? Menos 1. Então, note, ó, quem que seria aqui, ó, de forma intuitiva, né? Quem que seria o meu A5 aqui, ó? Seria você pegar o A1 mais 4 vezes a razão. Você vai ter aqui o seguinte, ó, 5 mais 4 vezes o menos 2. Isso aqui é igual a 5 menos 8, que dá menos 3. Certo? A gente pode pensar isso de forma geral, tá? Se eu quisesse, por exemplo, achar o último termo ou um termo qualquer dessa sequência, por exemplo, se eu quisesse o A200 dessa sequência, como é que eu iria calcular esse A200? Então, note que para cada um deles, o A1 está fixado. Ó, tá vendo que é sempre o A1 que eu ponho aqui. E o elemento que está multiplicando a razão, então note aqui que no A2, quem está multiplicando a razão é 1. No A3, quem está multiplicando a razão é 2. No A4, quem está multiplicando a razão é 3. No A5, quem está multiplicando a razão é 4. Então, o cara que está multiplicando a razão é um número antecessor à posição desse elemento. Então, se aqui é n, quem que vai estar multiplicando a razão? Vai ser justamente o antecessor de n, que é quem? N menos 1 vezes a razão. Então, se for o A10 aqui, se você quer calcular o A10, vai ser o A1. Quanto que é 10 menos 1? 9. 9 vezes a razão. Se for o A100, vai ser A1 mais 100 menos 1, 99 vezes a razão. Se for o A232, multiplicando a razão, vai ser 231, que é o 232 menos 1. Ficou claro isso? Isso aqui, ó, esse termo aqui, essa expressão, a gente chama de termo geral da PA. O que ele é útil? Porque, por exemplo, aqui, ó, você está vendo quantos elementos dessa sequência? Você enxerga aí 9 elementos dessa sequência. Mas com esse termo geral, eu posso encontrar qualquer termo. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, se eu quisesse, por exemplo, né, vamos supor que eu quisesse calcular dessa sequência o A201, ou seja, o termo que ocupa a posição 201. Como é que eu calculo esse termo? Vai ser assim, ó, usando o termo geral lá. Ó. Quem que é o A201? Vai ser igual a 1 mais 201 menos 1 vezes a razão. Então, A201 é igual o A1, que eu sei que é 5, mais 201 menos 1 é 200, e a razão é menos 2. Então, esse A201 vai ser igual, primeiro eu faço a multiplicação, então vai ficar 5, 200 vezes menos 2 dá menos 400. Isso aqui então fica menos 395. Portanto, o A201 é igual a menos 395. Então, com esse termo geral, a gente consegue encontrar qualquer elemento da nossa sequência. Tá? A razão é sempre menos 2? Não. O primeiro termo sempre é 5? Não. Né? Pode ser qualquer sequência.
que tem a seguinte propriedade. Para você obter um termo, você sempre pega um termo, soma e subtrai pelo mesmo valor. Tá? Essa seria a característica de uma PA. Muito bem. Acontece que esse não é o único termo geral. Né? Note que esse termo geral que eu escrevi aqui, ó, quem está fixado aqui é 1. Tá? Mas vamos supor que eu não tenha o A1 dessa sequência, o primeiro termo dessa sequência. Como é que eu posso escrever um outro termo geral? Por exemplo, a gente sabe aqui, ó, que o A5 é o A1 mais 4 vezes a razão, como está aqui. Ó. Mas será que eu preciso necessariamente fixar o A1? Eu não poderia escrever, por exemplo, o A5 como A2 mais alguma coisa? Então, quantas vezes, né? A razão. Aqui, ó, note que se aqui é n e aqui é 1, o que a gente está fazendo? N menos 1. Se aqui é 5 e aqui é 2, quem que vai estar aqui dentro do parênteses? 5 menos 2 multiplicado pela razão. Então, note, ó, se você escrever o A5 dessa forma, não fixando o A1, mas colocando o A2 agora, você vai ter o A2, que é 3, mais 3 vezes a razão, que é menos 2. Então, você vai ter 3 com menos 6, que dá menos 3. Tá vendo? Ó? Dá o mesmo valor aqui, ó, menos 3 e menos 3. Só que aqui ó, você não fixou o A1, você colocou o A2. Precisa escrever necessariamente o A5 em função do A2? Não. Eu posso escrever, por exemplo, o A5 em função de quem? Do A3. Né? Só que daí quem que vai ficar multiplicando a razão? Em vez de ser n menos 1, em vez de ser 5 menos 2, vai ser quem agora? 5 menos 3 vezes a razão. Tá? Se você fizer essa continha, você vai chegar na mesma coisa. Ó. Então vai ter A5 igual o A3 ali, note que é 1, mais 5 menos 3 dá 2, vezes a razão que é menos 2. Então você vai ter aqui ó, 1 com menos 4 dá menos 3. Agora, usando desse raciocínio, se eu quiser encontrar o AN, mas não agora em função do A1, porque aqui nesse termo geral eu fixei o A1, mas em função de um termo qualquer da sequência, que eu vou chamar de P. Quem que vai estar multiplicando a razão? O N menos P. Tá? Então isso aqui é uma outra forma de escrever o termo geral de uma progressão aritmética. Tá? Se aqui eu fixar 1, é n menos 1. Se aqui eu fixar o 2, é n menos 2 que está multiplicando a razão. Se eu fixar um valor p, vai ser n menos p multiplicado pela razão. Tá? Ficou claro isso? Então, isso aqui também é um termo geral da PA. Ah, quando que eu sei qual dos dois que eu vou usar? Bom, esse termo geral aqui, na verdade, é uma consequência desse, quando p é igual a 1. Né? Então, você vai usar esse aqui mais genérico quando você não tiver, né, o primeiro termo da sequência. Né? Então, daí fica mais fácil você trabalhar com esse termo mais geral. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, agora eu vou pegar essa sequência inicial que a gente está trabalhando com ela, só que agora, quando eu coloco essa sequência aqui, 3 pontinhos, né, depois do termo menos 2, eu estou dizendo que essa sequência ela continua infinitamente, com razão 1 menos 2. Tá? Então, nesse caso, a gente está trabalhando com uma sequência que não tem um termo final, não tem um último termo. Só que eu posso trabalhar com uma sequência que ela é finita, tem um número finito de elementos. Tá? Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma sequência, ela é uma PA, só que agora você pode dizer assim, ó, essa sequência tem exatamente 9 termos. O primeiro termo é 5, o último termo, o AN, que nesse caso o N vai ser 9, tá? Só tem 9 termos de sequência, então o A9 vai ser menos 11. Então a gente tem aí uma PA que tem uma quantidade finita de elementos.
Tá? E aí algumas coisas que a gente pode notar aqui, que eu acho interessante a gente ver, né? Que são as propriedades da PA. Então, note aqui o seguinte, ó. Se você somar esse termo com esse, vamos pegar aqui, ó, 5 com menos 11, né? Ah, mas você não falou que tem que somar? É que se você faz mais menos 11, vai dar 5 menos 11. Isso aqui é igual a menos 6. Tá vendo? Se você pegar o 3 e somar com o 9, né? Vamos pegar aqui, ó. 3 menos 9 também dá quanto? Menos 6. Se você pegar aqui, ó, 1 e somar aqui, ó, com menos 7, se pegar aqui, ó, menos 1, perdão, 1 com menos 7 também dá quanto? Menos 6. E se você pegar aqui, ó, o menos 1 com o menos 5, também dá menos 6. Então isso é uma propriedade da progressão aritmética. Tá? Então quando a gente fala aqui de propriedades, vamos escrever isso aqui, ó. Propriedades de uma PA. Então, a primeira propriedade que a gente tem aqui, ó, da PA é a seguinte, ó, que a soma de termos extremos equidistantes é igual. O que são termos extremos? Né? Que estão nas extremidades, né? Equidistantes, né? Que estão à mesma distância desses extremos. Então, ó, se você pega o A1 e soma com o A9, é a mesma coisa de você somar o A2 com o A8, que é a mesma coisa de somar o A3 com o A7, que é a mesma coisa de você somar o A4 com o A6. Tá? Então, de forma geral, a gente pode escrever assim, ó, que A1, o primeiro termo, mais o último termo, é você pegar o segundo termo e somar com o penúltimo termo, que é o n-1, que é a mesma coisa de você pegar o terceiro termo e somar com o antepenúltimo termo, que é o a n-2, e assim sucessivamente. Tá? Então, sempre quando você soma dois termos extremos equidistantes, essa soma vai ser a mesma. Tá? Beleza? Outra propriedade. Se a quantidade, né, de termos dessa sequência, se o n é ímpar, ou seja, nesse caso aqui a nossa sequência tem 9 termos, então é uma quantidade ímpar de termos. A gente tem um termo central aqui, ó, que a gente chama de termo médio. Esse cara aqui é o nosso TM, termo médio. Tá, e como que você obtém esse termo médio? Você vai fazer o quê? Somar dois extremos equidistantes e dividir por quanto? Por 2. E aí você obtém o menos 3. Só que você só vai ter termo médio se a quantidade de elementos da sequência for ímpar. Porque vamos supor que não tivesse esse 11 aqui, ó, hipoteticamente. Você teria 8 termos nessa sequência e não teria um termo médio. Tá? Ah, mas se eu somasse 5 com menos 9 e dividisse por 2, iria dar menos 4. 5 com menos 9 dá
Menos 4 divididos por 2 dá menos 2. Você não tem o menos 2 aqui na sequência, então não faz sentido você falar de termo médio, porque o termo médio é um elemento que tem que estar na sequência. Isso só vai acontecer quando a quantidade de elementos for ímpar. Mas e como é que você acha esse termo médio, né? Nós vamos ter aqui uma coisa chamada termo médio. A gente denota aqui por TM. E esse TM, como é que a gente calcula, né? A gente pega o primeiro termo e soma com o último. Não necessariamente precisa ser o primeiro com o último, pode ser o segundo com o penúltimo, pode ser o terceiro com o antepenúltimo. Mas você vai pegar dois extremos equidistantes, somar e dividir por 2. Aí você obtém o termo médio da sequência. Esse termo médio só vai existir, reforço, quando a quantidade de termos da sequência é ímpar. Tá? Não vai ter termo médio quando a quantidade de termos for par. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida tem? Tá bom. Deixa eu ver aqui como é. Então, sabendo disso, vamos para algum exemplo, né? Aí a gente finaliza aqui já com chave de ouro. Então, vamos para um exemplo. Então, vamos supor que eu tenha a seguinte sequência. Tá? Eu tenho uma sequência que seja assim. Ó. Aí eu pergunto para você o seguinte. Ó. Primeira pergunta que eu posso fazer com relação a essa sequência. É uma PA? Não sei se é uma PA. 3 meios, 2, 5 meios, 7 meios. Será que é uma PA isso aí? Bom, como é que eu garanto que isso é uma PA? Eu tenho que pegar aqui o A2 e subtrair do A1. Aí eu vou encontrar um número que, hipoteticamente, é a nossa razão. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, fazer 2 menos 3 meios, lembra lá como é que a gente faz, né? Coloca o denominador aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Eu estou dizendo aqui que a razão é meio, mas eu ainda não garanto que é uma PA, porque para ser uma PA aqui também tem que dar quanto? Tem que dar meio, né? Então vamos ver se eu pegar isso aqui também dá meio. Então, vamos pegar aqui, ó, 5 meios menos 2. Ó, vou repetir o 2 aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com mais 5, 1. Agora vamos pegar aqui, ó. 7 meios menos 5 meios. Isso aqui dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, posso afirmar que essa sequência é uma PA? Tá? Não é uma PA. Né? Aí eu poderia, assim, ó, hipoteticamente, colocar uma situação assim para vocês, tá? Então, atenção aqui. Vamos supor que eu colocasse essa sequência aqui, ó. Aí eu pergunto para você, qual que é o próximo termo? É uma PA? Você vai dizer assim, professor, se eu fizer 4 menos 2 dá 2, né? O próximo termo, então, é 6. Mas depende. Não poderia ser 8? Vamos supor que a regra da minha sequência fosse, em vez de somar 2, fosse multiplicar 2. Então, eu teria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O próximo termo é 8. Agora, se eu somar 2, eu vou ter 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6.
Como que eu sei quem que é o próximo elemento? É 6 ou 8? Se eu disser para você, se eu afirmar para você que é uma PA, com certeza o próximo termo é 6. Porém, se eu afirmar para você que é uma PG, né, que é uma progressão geométrica que a gente vai estudar, o próximo termo é 8. Mas assim, ó, eu não posso chegar aqui e perguntar para você, ó, quem que é o próximo termo da sequência? Não sei. Eu não sei se é uma PA, não sei se é uma PG, você tem que me dizer. Ou, para você definir bem uma sequência, você precisa de pelo menos 3 termos. Se eu colocar assim para você, ó, 2, 4 e 6. Aí com certeza você pode afirmar para mim, ó, isso aqui é uma PA. Por que é uma PA? Porque se eu fizer aqui, ó, o A2 menos o A1, que vai ser a razão, dá 2. E se eu fizer o A3 menos o A2, também dá quanto? 2. Agora, se eu colocar essa sequência aqui para você, ó, 2, 4 e 8, aí já não é uma PA, é uma PG. Né? Que em vez para você achar a razão de uma PG, você vai fazer o A2 divididos por A1 e tem que ser igual ao A3 divididos por A2. Né? Então, para você definir que tipo de sequência é, se é uma PA ou uma PG, você precisa de pelo menos 3 elementos, tá? Para fazer ali a comparação. Então, vamos pegar um outro exemplo. Eu vou pegar esse mesmo exemplo que eu dei, mas eu vou retirar esse cara aqui, ó, os 7,5. Então, vamos pegar assim. Ó. Vamos pegar aqui, ó. 3 meios, 2, 5 meios. Isso aqui é uma PA? É uma PA. O que me garante que é uma PA? Porque se eu fizer o A2 menos o A1, isso aqui vai ser meio, que a gente já fez lá, que é a mesma coisa que eu fizer o A3 menos o A2. Tá? Então, note que essas duas coisas aqui são iguais. Eu tenho uma sequência com pelo menos 3 termos, e onde eu tenho que o A2 menos o A1 é igual a 3 menos A2. Portanto, é uma PA. Então, o que eu posso dizer sobre essa PA? Razão dela. Razão dessa PA. Então, por exemplo, a gente já fez, né? A gente pegou aqui o A2 menos o A1, né? E a gente descobriu que a razão dessa PA é meio. Portanto, o que a gente pode concluir? Se é uma razão positiva, a gente pode dizer que essa PA é uma PA crescente. E óbvio que é crescente, né? 3 meios é 1,5. Então está fazendo 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Essa é a nossa sequência. Tá? Então a razão dela é meio e, portanto, ela é uma PA crescente. Se eu pedisse, por exemplo, hipoteticamente aqui, ó, o A37. Quem seria o meu A37? Como que eu acho o A37? Bom, posso usar o termo geral, né? Então, como eu tenho o A1, A37 é igual a A1 mais N menos 1, 37 menos 1, vezes a razão. Então, você vai ter o seguinte aqui, ó, A37 é igual a 1, que é 3 meios, mais 37 menos 1 dá quanto? 36. A razão é 1 sobre 2. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. 3 meios igual... Aliás, 3 meios mais 36 sobre 2. Poderia ter simplificado 36 com 2? Poderia, dar 18. Mas por que eu não fiz isso? Porque como eu vou somar duas frações com o mesmo denominador, eu já fiz a multiplicação aqui sem simplificar para que eu tivesse o mesmo denominador. Então, isso aqui vai ser igual a 39 sobre 2. Tá aqui, ó. Tá? Note, né, se a gente considerar esses 3 termos aqui, ó, tá, como uma PA, e ela só tivesse somente 3 termos, esse aqui seria o nosso termo médio, que é você pegar, vamos pegar na forma decimal, 1,5, que é o A1, mais o último termo, que é quem? 2,5, e dividir por 2.
Ó, 1,5 mais 2,5 dá quanto? 4, né? E 4 divididos por 2 dá 2, ó, termo médio. Tá? Então, algumas ideias para a gente poder explorar aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida?